Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está na nossa aula de número 11 do Livro dos Médiuns, esse livro tão especial e tão importante, né, para a gente poder entender um pouco da mediunidade da forma correta. E o Marco está aqui hoje com a gente mais uma vez, dando essa alegria de trazer esse curso para a gente. Marco, bem-vindo! Bom dia a todos, Atma Namastê. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Antes, deixa eu entrar primeiro aqui na própria apresentação. Está Ok? aparecendo, Marco, tá Todos ok. vendo, né? Sim. Ok. Então, dia 20 de abril, aula 11, estaremos falando do capítulo 5, que faz parte da segunda parte do Livro dos Médiuns, onde o tema é extremamente relevante, que são fenômenos de transporte. Como é que ocorre o fenômeno dos transportes, né? E extremamente raros, ok? Então, eu peço atenção redobrada para tudo que for falado aqui. Posteriormente, o material didático sempre fica disponível, que a Simone coloca para vocês, mas é realmente uma aula que nós devemos prestar muita atenção, porque a grande maioria dos médios, eu falo isso por já ter sido coordenador de desenvolvimento mediúnico em vários centros, a grande maioria desconhece, ok? Então, vamos começar. A gente sempre começa com um texto de reflexão, e eu trago hoje ninguém mais, ninguém menos do que Mahatma Gandhi, para poder nos trazer essa reflexão. Os espíritos nos ensinam que a importância e a qualidade do trabalho mediúnico depende do grau de moralidade do encarnado, o que pode ser bem entendido nesta citação de Mahatma Gandhi, que a adaptou, né, desse texto sagrado, tá, da hindu, ok? Então vamos ver o que Mahatma Gandhi praticamente compila desse texto sagrado da Upanishad. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. E seus valores se tornam seu destino. Então, repara, o Mahatma Gandhi ele corrobora, né, muito, quer dizer, muitos anos depois, o nosso querido André Luiz foi corroborar com esse conceito, dizendo o seguinte: seu pensamento se torna o seu destino. É exatamente isso que Mahatma Gandhi nos traz, né, extraindo dessa Upanishad aqui. Então, fica a pergunta. Entendendo isso, pensa um pouquinho, para onde você está galgando a sua ida depois da saída do mundo físico, ou seja, do seu desencarne? Você está indo para um local onde vai haver tratamento, onde você vai continuar trabalhando, por exemplo, o nosso lar, ou você está indo para um umbral? Então, pense sobre isso. Tá? Essa frase, né, que Mahatma Gandhi falou, tirando da Upanishad, é extremamente importante para que todo espírita reflita sobre a sua ação do dia a dia. Vamos começar, então, vendo quais são os objetivos dessa aula de hoje. Primeiro, consolidar a relação entre o campo áurico do encarnado com o campo áurico do desencarnado, a fim de produção de movimentos e sons nos fenômenos físicos. Segundo, identificar a relação entre o campo áurico do encarnado com o campo áurico do desencarnado, a fim da produção do fenômeno de transporte. Então, aqui no primeiro objetivo foi os fenômenos físicos, e aqui, chamando a atenção para a aula de hoje, são os fenômenos de transporte. E relembrar e consolidar as propriedades do perispírito, identificando quais propriedades ficam nitidamente percebidas nos fenômenos de transportes, ok?
Por último, identificar os processos e diferenças de possibilidades entre os objetos do mundo físico que são transportados dos objetos que são formados, ou seja, criados pelos espíritos. Marco, peraí, você está dizendo que os espíritos podem formar, ou seja, criar objetos? Sim. Eles têm um tempo de materialização muito curto, mas eles podem fazer isso sim. Então, vamos começar. Item 96. Fenômeno de transporte consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Eles são levados, né, de um lugar para o outro. Estes são os mais frequentes. Flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. Marco, por que coisas pequenas? Porque dá muito trabalho envolver coisa grande. Precisa de muito fluido. Não especificamente do desencarnado, mas do encarnado, né? Tem que ter muito ectoplasma do encarnado e, dependendo do peso atômico da matéria que vai ser transportada, tem que ter uma certa qualidade, né, para que isso ocorra, ok? Então, a maioria dos fenômenos de transporte ocorrem com objetos pequenos, ok? Ou seja, ele está num lugar, de repente ele some e aparece em outro. Kardec chama atenção que você, depois de assistir, né, ou depois de ler isso no Livro dos Médiuns, não fique imaginando que tudo que sumiu na sua casa foi os espíritos que levaram para outro lugar, tá? Então, Kardec chama atenção para você estar atento se não foi um lapso de memória, que você colocou ele em algum outro local, né, e não se lembra. Tá? Kardec, como, né, um ser extremamente inteligente e criterioso, nos chama atenção para isso. O fato do transporte do objeto ser espontâneo não burla a regra de necessitar de ectoplasma, exalado por um médium de forma inconsciente, quando ele é espontâneo, né? Quando ele é consciente é porque ambas as partes estão querendo fazer o fenômeno, somado a um desejo benevolente e inconsciente do espírito. No item 97, Kardec deixa claro que este fenômeno é raro e um dos que mais se prestam a ações ilusórias de charlatões. Por que Kardec fala isso, Marco? Porque era comum, né, principalmente ali naqueles espetáculos circenses dos salões parisienses, na época de Kardec, e que eles faziam um objeto aparecer, depois aparecer em outro local e dizer que era o espírito. Não era. Eram charlatões, né? Eram mágicos, ilusórios. Então, Kardec chama atenção porque a época era muito propícia a esse tipo de entretenimento nos salões parisienses. Então, ele deixa claro aqui para você não se deixar confundir, né? Apesar de ser um fenômeno raro, não se deixe confundir por as coisas ilusórias. Item 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral encontra-se resumida de maneira notável na dissertação seguinte de Erasto. Quem foi Erasto, Marco? E mentor do médium que serviu Kardec como intérprete. Ok? Então, vamos ver o que Erasto fala. Tá? Necessariamente, é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem, ter consigo médios que eu chamaria de sensitivos, quer dizer, dotados do mais alto grau de faculdades medianímicas, de expansão e penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médios, facilmente excitável, permite-lhes, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado, que é o ectoplasma. Marco, por que Kardec fala que é um médio sensitivo dotado de, né, de alguma coisa especial? Você vai ver já já, por causa disso aqui. Ó. Esses médios que Kardec chama aqui de sensitivos especiais, ele tem vamos dizer assim, um sistema nervoso que é desprovido, né? Ou seja, o sistema nervoso, né, os nervos, ele tem uma capa. Tá? Essa capa é tríplice, ou seja, ela tem 3 camadas, o epineuro, o perineuro e o endoneuro. Aqui está o desenho do lado.
Então, esses médios que se prestam, principalmente de transporte, né, e invisibilidade, eles são desprovidos, ou seja, ele tem essa capa de proteção do nervo muito fininha, ok? Marco, mas o que isso tem a ver? Só para te lembrar, sistema nervoso corre o quê? Eletricidade. Eletricidade no sentido horizontal e tudo que tem continuidade de eletricidade no campo horizontal forma o quê? Um campo magnético na vertical. Então, a exalação do ectoplasma é muito mais fácil, porque não tem o quê? Aquelas 3 camadas da capa do nervo. Então, o fenômeno ocorre porque existe muita facilidade da exalação do ectoplasma. Marco, por que ectoplasma, se você está falando de eletricidade? Porque fluido vital é eletricidade, não vamos esquecer disso, né? Então, à medida em que o fluido vital corre, que a gente chama de fluxo nervoso, é o fluido vital ali, tá? À medida que não existe essa capa, o que acontece? O campo de expansão na horizontal, ou perdão, na vertical, que é o campo magnético, ele se expande com muito mais facilidade. Então, o efeito eletromagnético do ectoplasma exaurido, ou seja, exalado por aquele médium, é muito mais propício para que o espírito possa captar. Ok? Então, é desta forma que você entende. Marco, então quer dizer o seguinte: mediunidade, no fundo, são deficiências do corpo físico? A maioria das vezes, sim. Você vai reparar, lá no final da aula, eu vou falar dos fenômenos de invisibilidade, e você vai ver que também carece, aos médios que são propícios a esse tipo de fenômeno, uma espécie de tela refratária, exatamente na mente, uma tela etérea. Tá? Mas quando chegar lá eu explico com mais detalhe. Então, aqui está a explicação por que esses médios Kardec chamou de sensitivos especiais, ok? Porque eles são desprovidos desta capa refratária, que tem 3 camadas, que é o epineuro, o perineuro e o endoneuro, sendo que o epineuro é a camada mais externa, ok? Continua a explicação de Erasto. Puxa, Marco, peraí, não é você que está explicando? Não, eu trouxe para vocês um complexo, vamos dizer assim, de complemento da ciência, mas essa explicação foi dada por Erasto, ok? Um espírito extremamente superior. Então, continua a explicação de Erasto com nossos acréscimos pela ciência esotérica do item 98 que nós estamos sintetizando. Essa capa refratária, presente na maioria dos encarnados, isola e dificulta magneticamente, olha o que eu falei, o sistema nervoso para esse tipo de ação mediúnica de transporte. Isso porque o influxo nervoso nada mais é do que fluido vital, com características eletromagnéticas que ocorrem pelos nervos. Logo, sem a capa refratária, ou ela sendo bem fina, existirá mais facilidade para a exalação desse fluido. Corrobora o que eu expliquei no slide anterior. E, nesse caso de transporte, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, pois o espírito não pode operar senão por intermédio de um único médio, outra chamada interessante de Erasto. Não pode haver, por exemplo, uma coletânea de médios ou um grupo de médios que vai doar esse ectoplasma. Tem que ser um só. Caramba! Tá? E esse médio tem que ser bem desenvolvido moralmente. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, mediunidade, né? Como diria nosso querido André Luiz, também Emmanuel, através da pena de Chico, sempre foi afinidade, para que ocorra uma simbiose entre o fluido do encarnado e o do desencarnado, produzindo tal fenômeno. Só então o espírito pode, por intermédio de certas
propriedades de vosso ambiente. Marco, o que são essas propriedades do vosso ambiente? Calor, luz, silêncio e as próprias 5 interações de força que a gente conhece, que é o quê? Força eletromagnética, gravitacional, força do núcleo, né, do átomo, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. Então, são através dessas forças presentes no ambiente, mais o calor, mais a luz, o próprio silêncio, é que são possíveis a ocorrência desse tipo de fenômeno, ok? Então, por intermédio de certas propriedades do vosso ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e mesmo os próprios encarnados. Marco, espera aí. O próprio Erasto está dizendo que é possível um espírito conseguir tornar, fazer com que uma pessoa fique invisível e ela simplesmente seja transportada de um lugar para o outro, sim, locais bem próximos, porém, também é possível. Por que locais bem próximos, Marco? Porque o peso atômico de um encarnado é muito maior do que de um relógio, ou de uma flor, e por aí vai. Então, esse efeito é muito rápido, né? Ele se desfaz com muita velocidade. Para me resumir, isso Erasto falando, se os fatos da tangibilidade, que é a materialização, são frequentes, na época de Kardec, né, que a gente está falando, que era necessário para ser uma prova da existência e intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Os fatos de transporte são muito mais raros, porque suas condições são muito mais difíceis de serem conseguidas. Então, você vai ver, quem já foi na FEB, ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, vai ver que tem alguns objetos materializados que ficaram, inclusive, colocados. Tem uma redoma, não sei se ainda tem, na época que eu cheguei, inclusive, a dar cursos na própria FEB, existiam materializações que eram colocadas numa espécie de tipo uma redoma de vidro, né? E ficava lá, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro andar. Os caras no terceiro andar. Tá? Era como se fosse um museu. Tá? E aqui está exatamente o nosso querido Chico Xavier vendo a materialização. Muita gente que não conhece essas coisas que a gente está falando aqui, fala assim, isso aí é uma enganação, botaram aí um véu em cima de alguém, né? Não. Esse espécie de véu aqui é o ectoplasma que foi plasmado e ele é como se fosse assim, ele escorrega, né? Por isso que dá essa sensação que é um véu que desce, tá? Isso aqui é um ectoplasma que envolve o espírito. Então, repara, você não consegue ver o rosto do espírito, você não consegue ver os detalhes do corpo, tá? Então, essa materialização de espírito era muito comum na época de Kardec, tá? Por quê? Por que isso acontecia naquela época e não acontece agora? Mas que não é mais necessário. Na época de Kardec, Kardec estava provando que existia não só vida após a morte do corpo físico, mas que também havia intercâmbio entre o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados. Isso, hoje em dia, é uma raridade absoluta, ok? E, por último, aqui você vai reparar, né, uma espécie de, vamos dizer assim, um desenho, né, vamos colocar assim, como se um espírito estivesse entregando com as mãos uma flor para uma criança. Na realidade, a gente sabe que ele não entrega isso com as mãos. Ele envolve, né, através da projeção do seu áurico, ele envolve aquele objeto, juntando com o ectoplasma do encarnado ali, que está, né, exalando esse ectoplasma, e, consequentemente, ele pode tornar invisível e levar de um lugar para o outro, por exemplo, no caso aqui, dando a uma criança. Então, essa é uma representação que a gente colocou para vocês entenderem. Item 99. Esses fenômenos, né, que a gente está se referindo, que são os fenômenos de transporte, oferecem uma particularidade bastante singular. É que certos médiuns não obtêm senão no estado sonambúlico. E isso se explica facilmente.
Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito. A gente vai estudar isso na aula 13, tá? Sobre tipo de sonambulismo, causa do sonambulismo, né? Sonambulismo, o que acontece, Marco? O corpo físico ainda é comandado pelo corpo espiritual, porém, por laços, né, fluídicos ligados aos chakras, tanto do encarnado quanto do desencarnado, muito sutis. Porém, o espírito está no comando do corpo. O sonâmbulo é isso. Tá? Então, para que ele possa fazer isso, ele faz o quê? Uma espécie de afastamento, que Kardec chama de natural, tá? Para poder fazer isso. Porque se ele tivesse, vamos dizer assim, acoplado ao corpo físico, seria muito difícil. Ele precisa estar desprendido para poder ter mais possibilidade de fazer isso, ok? Normalmente, esse sonambulismo não deixa de ser uma espécie de desdobramento, né? Onde o corpo físico fica ligado ao corpo sutil por fluidos bem sutis, oportunizando ao espírito mais condições de atuar, como nós falamos. Isso facilita a combinação dos fluidos necessários. Tá? Então, o fenômeno de transporte pode ocorrer, sim, por uma pessoa sonâmbulo, né? Um médium sonâmbulo, onde fica mais facilitado o processo desse envolvimento de mix de fluidos, né? E da própria ação do espírito que projeta mentalmente, através do primeiro princípio hermético, do mentalismo, né? Para onde esse objeto vai se deslocar. Né? Ele, de repente, tira de um local e vai levar para outro local. Daí é o conceito de transporte, ok? Então, só para lembrar, lá pela aula 13, se eu não me engano, nós vamos explicar bastante sobre o sonambulismo. Kardec, antes das brilhantes explicações do espírito superior, que é Erasto, sobre os fenômenos de transporte, no final do item 99, nos dá importante instrução. Não basta ser espírito para tudo compreender. Isso porque os espíritos têm níveis diferentes de conhecimento e de moralidade. Isso aqui, no meio espírita, é fácil de ser entendido, né? Porém, na Umbanda, vamos dar um exemplo paralelo. Muitos médios não entendem, só pelo fato de ser espírito, eles acreditam que é um ser superior, que é um ser que sabe tudo, que é um ser que é extremamente, vamos dizer assim, divinizado, né? Não é nada disso. Tá? São espíritos como nós, que estão fora do corpo físico, ou seja, eles não têm mais as relações de comprometimento, né? De dificuldade para fazer qualquer coisa que o corpo físico impõe. Então, eles têm mais possibilidades. Então, na Umbanda, quase sempre os espíritos, as entidades que se apresentam, né, com o nome das falanges, elas, na realidade, são espíritos próximos, que estão ali também em trabalho para o seu próprio desenvolvimento. Muitos médios de Umbanda, né, que não estudaram o livro dos médios ou que não fizeram um curso de desenvolvimento mediúnico, eles pensam que eles estão lidando com uma entidade superior, quase que uma santidade. E não é nada disso. É um espírito muito próximo dele, que também está precisando do trabalho de caridade para abater, vamos dizer assim, né, as suas mazelas e diminuir o seu mapa kármico. Ok? Vejamos agora as explicações importantes de Erasto para nossa melhor compreensão. Eu sintetizei as principais. Tá? Se eu tivesse que colocar tudo que está escrito no livro, ou da forma que está escrito no livro, não precisaria de instrutor, né? Então, a gente sempre traz as coisas principais e explica sobre a ciência esotérica. Se fosse só o fato de trazer o que está escrito no livro, colocar aqui para vocês, eu não me prestaria a esse serviço, ok? Então, a gente sempre traz um conceito de compreensão pela atual ciência para as coisas que foram explicadas há mais de 150 anos. Então, vamos lá.
Erasto nos dando essas explicações. A possibilidade de transporte de um objeto depende da qualidade do médio, a gente já viu sobre isso, né? A qualidade de quê? Do ectoplasma que é exalado. Quanto maior for a moralidade do médium, mais possibilidades se tem, não só para o transporte, mas principalmente para a invisibilidade. Ok? E o médium tem que estar o quê? Desprovido daquela capa refratária, que tem 3 camadas, que a gente viu, né, nos slides anteriores, para que esse fenômeno possa acontecer. O fenômeno de transporte não ocorre imediatamente, pois depende do espírito poder preparar o mix de fluidos. Então, não é imediatamente, né? Vamos dizer, se a gente conseguisse ter acesso a um espírito e falar assim, transporta aquele objeto dali para cá, tá? Então, o espírito vai fazer o quê? Peraí, onde é que eu vou primeiro buscar ectoplasma? Tá? E um ectoplasma que dê possibilidade de eu poder fazer isso. Se vai haver invisibilidade, esse médium tem condições de doar um ectoplasma que tem essa capacidade? Então, não é imediato. O espírito tem que preparar esse mix de fluido e considerar que dentro do próprio objeto, né, a gente sabe que entre qualquer objeto, 99,9% de um átomo que compõe aqueles objetos é espaço. O que tem naquele espaço? Fluido cósmico. Então, ele unifica de fluidos, né, utilizando o mix que ele projeta. Então, ele projeta o quê? O próprio fluido perispiritual, junta com o ectoplasma e se apropria nessa junção dos fluidos cósmicos que constam no espaço do objeto. É desta maneira que o fenômeno de transporte ocorre e ele não é imediato, precisa de um preparo. Caso haja incredulidade dos a execução do fenômeno de transporte se torna mais difícil pela oposição mental que funciona como uma impedância, tá? Na física a gente chama de lei de Ohm, tá? Então, o que é a impedância? É a medida da resistência de um circuito elétrico ao fluxo da corrente elétrica. Então, Marco, peraí, se tiver por exemplo, uma plateia, na época de Kardec, né? Hoje em dia a gente não consegue mais ver isso, né? Nem é necessário. Mas na época de Kardec, isso aí é charlatanismo, isso não acontece, né? Seria muito mais difícil. Por quê? Por quê, Marco? Porque o mentalismo dessas pessoas incrédulas iam criar uma espécie de plasma de oposição ao fenômeno. Então, repara como a correlação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados é constante. Tá? Então, Erasto deixa isso muito claro para nós. Os espíritos pegam os objetos que vão transportar, não ficam aí catando um objeto lá da China para trazer para o Brasil, não. Né? Onde eles estão ali, ou muitas vezes atuando ou vagando, dependendo da moralidade do espírito, eles pegam os objetos que eles veem ali na natureza, no jardim, por aí vai. Continuação das explicações de Erasto. Os fenômenos de transporte de objetos só podem ocorrer dentro do mesmo orbe. Marco, o que significa isso? Não dá para transportar, por exemplo, um objeto qualquer do planeta Marte para o planeta Terra, nem da mesma forma. Ao contrário, tirar um objeto do planeta Terra e levar para o planeta Marte. Tá? Isso porque os orbes têm diferentes padrões vibratórios que formam a matéria. Né? Lembra que a gente falou, logo no início do curso, que, na realidade, a matéria que nós conhecemos no planeta Terra é 4% do que nós entendemos do nosso sistema solar. Então, 4% é a matéria conhecida, que forma o quê? Os 118 elementos da tabela periódica. Porém, tem 23% de matéria escura e 73% de energia escura.
Se eu considero que 4% é 118, e na realidade faltou, né, para o complemento de 100, 96%, eu te diria que tem quase 3 mil, é 2.900 e alguma coisinha, tá? Só fazer a regra de se chega no número certo. Então, dos quase 3 mil átomos, ou partículas, vamos chamar assim, né, que existe só considerando o nosso sistema solar, nós só conhecemos 118. Então, veja a ignorância que ainda vivemos para conhecer as coisas do universo. Ok? Então, é impossível você transportar um objeto de um orbe para o outro. Por quê? Porque eles têm padrões vibratórios diferentes, são feitos, né, na sua grande maioria, de matéria diferente, tá? Que aqui no nosso planeta ainda a gente nem conhece. Para a ocorrência de um fenômeno de transporte de objetos, é necessário ter permissão da espiritualidade superior. Desta forma, se evita leviandades. Então o espírito não faz a esmo? Não. Tá? Normalmente, na época de Kardec, a espiritualidade superior autorizava, por quê? A gente já falou, vou repetir, porque era necessário a prova entre o intercâmbio do mundo físico e do mundo espiritual, e que havia vida após a morte do corpo físico. Tá? Hoje em dia isso não é mais necessário, por isso que hoje em dia isso é muito, muito, muito raro. Fenômeno de transporte, invisibilidade. Marco, mas pode ocorrer? Pode, porém, precisa de uma permissão de um espírito superior. Tá bom? Na ocorrência do fenômeno de transporte de objetos, o espírito envolve com um mix de fluidos que manipula e não com a sua mão, como a gente já falou para vocês. O peso do objeto a ser transportado não interfere no fenômeno. Tá? Por que Erasto nos fala isso? Porque ele está se referindo normalmente a objetos pequenos e leves. Tá? Porém, a massa dos fluidos combinados deve ser proporcional à massa dos objetos, ou seja, a força deve estar em razão da resistência. A gente viu em aulas passadas o exemplo daquela mesa, né, que era muito pesada e, às vezes, o ectoplasma de um só médio não conseguia fazer o mix necessário para poder levitar a mesa. Então, o espírito teria que pegar outros ectoplasma de outros médios para aumentar essa densidade e aumentar a massa de fluido para poder ser proporcional à massa da mesa. Né? Então, a gente viu isso em aulas passadas. Erasto, né, e Kardec também, como bons educadores, entende que o processo de memorização de qualquer coisa ele é cumulativo. Muita gente poderia dizer, poxa, Marco, você explicou isso há 3 aulas atrás. Mas como eu estou dando o livro dos médios, eu tenho que seguir, vamos dizer assim, a instrução que Kardec nos passa, né, através dos espíritos que o ajudaram a compilar e hoje ajudaram a codificar o Pentateuco. Em caso de objetos que desaparecem e não são mais encontrados, puxa, Marcos, isso pode acontecer? Pode. Eles podem ter sido levados pelo espírito para locais longes. Tá? Isso é raro também. Tá? Porém, a execução deste fato é raro, como a gente falou, pois sempre necessita de um mix de fluidos constantes para poder ocorrer. Em outras palavras, quando o espírito vai fazer uma manipulação de um transporte, né, num fenômeno de transporte, tem gente que diz até que ele agrega ao campo áurico dele o objeto. Tá? É vamos dizer assim, uma metáfora, né, para poder falar. Então, quando ocorre esse caso de objetos que desaparecem, muita gente fala, puxa vida, um espírito esteve aqui brincalhão, zombeteiro, e fez esse objeto desaparecer e levou para longe. Kardec chama a atenção que é mais provável que o encarnado tenha colocado o objeto em um local que não se lembre. Tá? Então, não vamos atribuir tudo aos espíritos, né? Isso nos lembra, algumas aulas passadas,
que eu falei que pessoas que, às vezes, deixam a sua janela aberta, aí, de madrugada, venta, né? E aquela janela começa a bater. E aí a pessoa que leu um pouquinho de nada, do Livro dos Espíritos ou qualquer outro livro da codificação, fala, isso é algum espírito me perseguindo. Não é nada disso. Tá? Isso simplesmente foi um descuido do encarnado ter deixado uma janela aberta, é um fenômeno natural, o vento bateu, começou a bater a janela. Tá? Então, Kardec chama muita atenção para isso, para a gente não dizer que tudo são os espíritos que fazem. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos superiores. Olha que coisa interessante que o Erasto está falando. Poxa, espera aí. O espírito fabrica, ele produz, ele forma, é isso. Ou seja, esses objetos produzidos pelos espíritos superiores têm sua criação pela modificação atômica que os espíritos podem impor ao mix de fluidos. Então, repara, dentro do finalzinho, né, das características e propriedades do perispírito, tem a ponderabilidade, né, tem o adensamento. Né? Então, ele pega essas propriedades e unifica junto ao que ele quer formar, por mentalismo, né, utilizando principalmente o chakra aqui entre os olhos, que é o ajna, né, a intenção, que é o chakra cardíaco, e o plexo solar, que é o conceito de projeção de vontade, e ele simplesmente consegue formar um objeto, normalmente objeto que nós conhecemos. Tá? Porém, você vai ver que essa formação ela tem um tempo limitado, ou seja, um tempo curto para a sua materialização. Ok? Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Marco, me explica aí, tá? Então, imagina que eu peguei ali, né, o espírito pegou um relógio e ele simplesmente tornou aquele relógio invisível, tá? Conseguiu pegar um bom ectoplasma ali de um médio que tem uma capa refratária, né, bastante fininha, e ele tornou aquele objeto invisível e ele está transportando aquele objeto para outro local. Só que se ele tentar entrar, por exemplo, num outro ambiente, né, se ele tentar atravessar uma parede, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai desagregar a matéria. Ele simplesmente tornou o objeto invisível para o transporte. Então ele não consegue, ele não consegue, tá? Então, ele não consegue perpassar a matéria. Ele, por si, através das suas características fluídicas, ele consegue tranquilamente atravessar uma parede, atravessar uma porta, mas se ele estiver transportando um objeto, né, que ele está ali, né, fazendo tal fenômeno, ele não consegue passar. Por quê? Porque o objeto iria se desintegrar. Então, Erasto nos chama a atenção para isso. Ainda Erasto explicando, os objetos materializados pelos espíritos superiores podem atravessar a matéria e penetrar qualquer local, por mais fechado que seja. Isso porque sua composição é exclusivamente por adensamento de partículas do corpo sutil, da matéria sutil, que são penetráveis, da mesma forma que ele pode atravessar uma parede, atravessar uma porta, por adensamento de partícula de matéria sutil, né, ele consegue também, da mesma forma, atravessar a parede, atravessar a porta e por aí vai. Então, exclusivamente por adensamento de partículas de matéria sutil e não agregação de partículas de matéria física, não havendo nesta formação a utilização do ectoplasma humano. Porém, normalmente, a visibilidade é momentânea. Então, repara o que a gente enalteceu aqui. Quando o espírito objeto, ele não precisou utilizar do ectoplasma humano. Obviamente, ele não tem o quê? As características biológicas que tem todo ectoplasma normal. Se não tem características biológicas, ou seja, materiais, não vai haver aderência a nenhum tipo de matéria. Se não tem aderência a nenhum tipo de matéria, ele pode
tranquilamente transpassar paredes, portas. Por quê? Porque o objeto que foi ali formado propriedades do fluido perispiritual daquele espírito desencarnado. Fácil entender, né? Erasto é brilhante em suas explicações. Tal fenômeno é foco de estudo do capítulo 8. A gente vai ver isso com mais detalhes no capítulo 8, que é um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível. Ok? Mas eu acredito que essas explicações do Erasto são muito, muito bem dadas, né? E a gente consegue desdobrar explicando para vocês. Vejamos as explicações de Kardec e de Erasto em desenhos que nós produzimos a fim de corroborar e facilitar a nossa compreensão dos fenômenos citados. A minha primeira formação foi de educador. Tá? Então, eu conheço o processo de memorização, né, por processos cumulativos, e o desenho sempre causa para nós um impacto na memória mais duradouro, vamos colocar assim. Então, eu fiz alguns desenhos, né, interpretando tudo que Kardec e Erasto nos passou. Um encarnado, né, aqui o encarnado no seu campo mental, que é ovalado, todos nós já sabemos, o espírito, né, que está ali comandando tudo, isso aqui é o encarnado, tá? E um sistema nervoso muito rico em fluido universal, ou seja, esse sistema nervoso dele normalmente é desprovido, tá? Nesse exemplo aqui, de capa refratária, daquelas 3 camadas, né, que cobrem o nervo. Então, quando ele exala o ectoplasma dele, tá? O que acontece? O desencarnado que ele identifica, né, esse ectoplasma, captura esse ectoplasma para junto do fluido dele, e depois que ele captura, através do mentalismo, né, ou seja, pelo pensamento, impulsionado pela vontade, ele inocula. O que é inocular? É projetar. Ele projeta o mix dessa combinação de fluido, do encarnado com o fluido dele, que penetra a matéria e se mistura com o fluido cósmico, com o fluido universal, que já tem na mesa, até saturá-la. Tá? E aí é exatamente o que acontece. Isso pode produzir não som. Nós vimos isso em aulas passadas. Então está aí o desenho, né, que mostra exatamente o que Erasto e o que Kardec vem nos explicando. Vamos ver agora o fenômeno de um outro conceito, né? Pelo pensamento impulsionado pela vontade, movimenta a mesa ou produz ruído, como a gente falou. Agora, outro exemplo, agora para o transporte. Tá? A gente estava ali no anterior mostrando que ele poderia levitar a mesa, poderia fazer som. Agora vamos ver o fenômeno de transporte, para a gente comparar. Temos aqui, da mesma forma, um encarnado sensitivo, né, que ele tem uma qualidade expansiva do seu fluido, habilidade, tá? Normalmente uma capa refratária mais sutil, tá? O campo mental dele, né? Aqui a forma humana é o corpo espiritual, os seus chakras, né? O espírito que comanda tudo, e ele simplesmente, naturalmente, exala ectoplasma. Lembrando, todos os seres encarnados exalam ectoplasma. Marco, eu não lembro desse negócio que você falou. Eu falei, mas vou repetir, tá? Da mesma forma que você inspira oxigênio, dessa inspiração, você capta fluido vital. Depois que você utiliza o fluido vital nos seus processos biológicos de dar vida, né, não só ao sistema, mas também para os órgãos, o que acontece? Ele é colocado para fora, da mesma forma e no mesmo ritmo da expiração. Então, quando você expira, no mesmo ritmo, sai o ectoplasma. Se você for um tremendo do médium, esse ectoplasma é raro, né? De repente você é desprovido de uma capa refratária ali do nervo, então esse é bom para que o espírito desencarnado possa fazer o fenômeno de transporte. Porém, mesmo que tu não seja médium, não saiba que você é médium, porque médios todos nós somos, né? Você está sempre exalando o ectoplasma. Tá? Tanto é que, para quem nunca leu, eu recomendo um livro chamado A Escada de Jacó, do Carlos Bacelli. Ele fala que, no momento ali na guerra do Iraque,
estavam querendo fazer inoculação de fluido para resgatar espíritos, né, que tinham perdido. Eles tinham que fazer um enxerto, né, ali no conceito perispiritual, para poder resgatar o espírito, porque se o espírito estiver gritando e totalmente, vamos dizer, desequilibrado emocionalmente, nenhum resgate, seja o espírito mais evoluído do mundo, consegue acontecer. Tá? Então, eles estavam precisando desse ectoplasma, não tinha. Tá? Não tinha ser humano ali para poder fazer isso. Então, eles tiravam dos camelos e tiravam dos cactos, ou seja, daquela... dos terrenos desérticos. Tá? E é uma dificuldade muito grande. Então, esse livro, A Escada de Jacó, narra exatamente, né, num dos capítulos isso. Então, voltando aqui para o nosso exemplo de transporte, o médio exalou o ectoplasma, ele é um médio bom, tá? Tem vamos dizer assim, uma sensibilidade muito boa e a qualidade do seu ectoplasma é bom. O espírito desencarnado vai fazer o fenômeno, da mesma forma, ele identifica esse ectoplasma. Opa! Olha, ectoplasma é bom para fazer esse fenômeno de transporte. O ectoplasma, por expansão do seu fluido, tá? Ele junta esse ectoplasma que foi exalado ao seu próprio fluido, e o que ele faz? Ele projeta pelo pensamento o mix desses fluidos que vão envolver o objeto. Tá? O mix de fluido reduz a densidade e oculta a luminosidade, até fazer o objeto sumir. Não existe desagregação da matéria. Não é pelo fato do objeto ter ficado invisível que ele foi decomposto. Tá? Ele simplesmente tornou o fluido envolvendo aquele objeto e tirou o conceito de luminosidade, que inclusive é uma das propriedades e uma das características do perispírito, e acabou envolvendo o objeto e fazendo esse objeto desaparecer. Ok? Então, lembrando que é pelo pensamento e pela sua própria vontade, ou seja, acionando o chakra ajna e o chakra do plexo solar, junto sempre com o cardíaco, que é a intenção, ele transporta esse objeto para onde ele quer, tá? E torna o visível. Ele transportou o objeto para não ficar aquela coisa esquisita, né? Por exemplo, uma pessoa na sala vendo um objeto andando sozinho, né? Isso é meio esquisito, né? Então, ele torna invisível para o transporte e, ao chegar no local que ele vai deixar aquele objeto, ele que tira esse fluido e faz o objeto se tornar visível de novo. Ok? Então, essas são as duas explicações, né, para você entender. E, por último, aqui, nós temos mais um desse conceito de invisibilidade. Né? Pela vontade, o espírito projeta um mix de fluido, como a gente falou, que vão envolver objetos. Então, aqui, normalmente, objetos pequenos, como a gente falou. Ele já capturou o ectoplasma, já unificou, né, com o seu próprio fluido perispiritual, e ele, por mentalismo, né, faz uma inoculação desse fluido e faz o quê? Vai envolver o objeto. Então, vamos ver aqui, ó. Pum, envolveu. Esse mix de fluido projetado vai diminuir a densidade, tá? Anula a gravidade e oculta a luminosidade do relógio. Aqui é mais um exemplo para corroborar o que a gente falou. A massa dos fluidos, lembrando que a gente já viu que Erasto falou, né, em slides anterior. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa do objeto. A força deve estar em razão da resistência, ok? Que é exatamente o que foi feito aqui. Enquanto invisível, o objeto encontra-se na projeção mental do espírito para efeito de transporte. Ah, Marco, então, peraí. O espírito, ele tem objeto a ser transportado até onde ele quer. Tá? Por isso é que muita gente faz uma espécie de metáfora que, quando vai haver o fenômeno do transporte, ele agrega, né? Ele traz para si o objeto para junto do seu campo áurico. Não é isso, tá? Isso é apenas uma metáfora. Mas, enquanto ele está fazendo o transporte, ele tem que estar ali na sua projeção mental, né? Direcionando para onde vai aquele objeto.
Para os objetos transportados, mais um lembrete de Erasto que a gente já falou. O espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Aquilo que a gente falou. Ele está transportando o objeto, mas ele não consegue atravessar uma parede com esse objeto. Ele não consegue entrar por dentro de uma porta, entrar em outro ambiente, né, que tem alguma proteção, alguma coisa. Tá? Ele, da mesma forma que ele está num espaço aberto, ele pode conduzir pelo espaço aberto. Se ele tiver que penetrar em algum local, ele não vai conseguir. Por quê, Marco? Ele não vai conseguir, né? Como disse muito bem Erasto, porque ele vai desagregar, né? E vai romper o adensamento daquela matéria. Tá? Isso não é permitido pela espiritualidade superior. Relembrando, o ectoplasma do médium sempre é necessário para produzir a aderência ao objeto a ser transportado. Vamos ver uma outra coisa interessante aqui para vocês. Fluido somado ao ectoplasma de um médium e considerando o fluido universal presente em todos os espaços atômicos, que a gente já viu, o espírito que vai produzir os fenômenos citados nos slides anteriores também se utiliza das propriedades do seu próprio fluido, como a gente falou. Marco, que propriedades são essas? Eu acho que ninguém melhor do que o Zalmino Zimmermann, tá? Nesse livro dele aqui, tá? 32, a página 61. Exatamente, o nome do livro é Perispírito, tá? As propriedades do perispírito. Então é só, né, fica aí um dever para casa. Quais seriam as propriedades do perispírito que são utilizadas no fenômeno de transporte ou de invisibilidade? Tá? Isso é um dever de casa para vocês. Tá? Para vocês começarem a pensar sobre cada propriedade dessas aqui. Ok? Então, você vai reparar que tudo que a gente falou, tido nesse conceito, né, de propriedade do perispírito, por quê? Porque o espírito traz para si, ou seja, ele inocula aquele objeto a sua projeção mental que foi misturada com o mix de fluidos, né? O ectoplasma, mais o fluido do próprio perispírito, que tem essas propriedades, e exatamente utiliza para fazer isso a aderência que existe no próprio objeto do cósmico, que está presente em tudo que existe no nosso orbe, e também no nosso sistema solar, e também no universo. Tá? Então, fica a dica aí para vocês, ok? Muito obrigado a cada um de vocês que esteve comigo. Na próxima aula, daremos continuidade a explicações desdobradas sobre esses fenômenos, e eu sempre peço para que vocês leiam, tá? E para isso você tem o cronograma, leia o capítulo do Livro dos Médiuns. É muito importante a compreensão quando eu desdobro através da ciência esotérica. Lembrando que esoterismo com S faz um mix de religião, filosofia e ciência, que é exatamente o que Kardec fazia. E quando é exotérico, com X, tá? É só religião. Ok? Então, eu agradeço a cada um de vocês. Atma Namastê, e estaremos juntos no próximo domingo. Beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço.